Olá, hoje eu vim comentar aqui rapidamente esse livro chamado De Que Amanhã, Diálogo, que é na verdade uma grande entrevista da Elisabeth Roudinesco com o Jacques Derrida, que é a capa. O Jacques Derrida, ele é um filósofo francês, assim como a Elisabeth Roudinesco também é francesa, psicanalista, historiadora, e o Jacques Derrida é esse filósofo que eu particularmente não tenho contato, assim, não conheço a obra. E aí eu me interessei por esse livro justamente por conta da Elizabeth. Ela fala sobre judaidade, judaísmo, aqui nesse livro Retorno à Questão Judaica, e ela cita Jacques Derrida, ela traz algumas teorias dele, e por conta disso eu resolvi conhecer um pouco. E aí nada melhor do que ela mesma tendo esse diálogo com ele. E aí aqui nesse livro o que ela vai fazer é essa grande entrevista, onde ela vai trazer alguns temas, vai fazer perguntas para ele, e vai ficar retomando a obra dele de alguma forma. E assim, confesso que apesar da minha leitura, eu tenho muita dificuldade em entender o pensamento do Jacques Derrida, por ser um pensamento mais puxado para o filosófico. E aí todos os temas que eles tratam-se com muita, muita inteligência, mas é muito intelectualismo, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. São discussões teóricas muito ricas e que puxam muitas referências, e eu não sou apropriado o suficiente para compreender de forma tão integral tudo que eles trazem, porque realmente são muitas referências. Especialmente porque também é outra cultura, cultura francesa, então eles trazem muitos filósofos franceses e autores contemporâneos que não são do meio psicanalítico, então acabam fugindo um pouco do meu escopo de pesquisa. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o sumário, né, que tem os seguintes temas: escolher sua herança, políticas da diferença, famílias desorganizadas, imprevisível liberdade, violências contra os animais, o espírito da revolução, do antissemitismo por vir, penas de morte e elogio da psicanálise. Então eu vim para esse livro especialmente por conta dessa questão da herança e do antissemitismo. Foram os dois temas que mais me chamaram a atenção por conta do outro livro, né, do Retorno à Questão Judaica. Esse livro, inclusive, é excelente se você quiser entender as diferenças entre judeidade e judaísmo e a herança judaica e tudo mais. Excelente leitura. E aí eu vim por conta disso. Mas alguns outros temas também foram bastante interessantes, como, por exemplo, a questão da pena de morte, e mais para o final o elogio da psicanálise, assim, que realmente é algo que me interessa. E a Elizabeth, sempre que ela tem oportunidade, ela faz uma crítica mais geralzona à psicanálise, à institucionalização da psicanálise com a IPA e tudo mais. Então essa parte do elogio da psicanálise foi interessante para mim. Ela retoma Lacan, ela retoma Freud, enfim. As discussões da Elisabeth Roudinesco são sempre muito ricas, eu adoro todos os livros dela. Família em Desordem, por exemplo, que é um tema que ela retrata aqui, mas ela tem um livro especialmente falando sobre isso. O dicionário dela com Plon, Michel Plon, eu sempre pesquiso também. Então, tudo que ela escreve, ela faz essa crítica à psicanálise. Assim, ela é psicanalista, mas ela é essa psicanalista crítica que faz a crítica a si mesma, né? Assim, ao leitor da psicanálise. Então, esse livro, né, o diálogo de que amanhã, ele é interessante, mas é um tipo de livro que você vai ter que ficar voltando conforme você vai se apropriando da teoria do Jacques Derrida. Não, eu falo teoria, mas na verdade ele tem uma obra aparentemente bastante vasta pelas próprias indicações que eles fazem aqui nesse livro. E a Roudinesco nem se fala, mas a Roudinesco ela ainda consegue circunscrever os escritos dela na temática da psicanálise, e aí se torna mais interessante para mim, né, enquanto pesquisador, ficar buscando os textos dela. Inclusive, a partir desse, eu já pensei em outros textos dela que eu vou ler na sequência, né? Comecei assim, né? Eu li esse no fôlego, peguei esse outro, mas tem outros livros dela que eu pretendo ler e vou trazendo aqui aos poucos. Então, eu não vou especificar cada discussão que teve aqui, porque são discussões longas. Esse livro tem mais de 230 páginas e são diálogos mesmo. Em alguns, ela se aventura a se aprofundar um pouco mais, ser um pouco mais participativa, no sentido de trazer a opinião dela, discutir um pouco a questão que ela está trazendo. Em outras, ela é mais ausente para dar voz ao Jacques Derrida mesmo. A sensação que eu tenho aqui nesse livro é de que, na verdade,
é uma entrevista com ele para que ele possa se expressar e ele possa trazer os pontos de vista dele. É um diálogo, sim, mas é como se ela, através de todo o respeito e admiração que ela tem pelo Jacques Derrida, ela quisesse que esse espaço fosse mais dele do que propriamente dela, e eu senti que foi isso que aconteceu aqui nesse livro. Então, é interessante você ler de forma aberta, assim, não pensar o livro como, sei lá, uma teoria ou algo assim, porque na verdade são vários assuntos diferentes que eles vão trazer pontos de vista, mas eles trazem muito embasamento teórico, isso assim é que é interessante, assim, não é uma discussão aleatória de dois amigos numa mesa de bar, não seria isso, seria muito mais dois profissionais, dois intelectuais discutindo numa mesa de uma conferência aí, de algum congresso, seria mais ou menos isso. E é isso, indico demais Elizabeth Roudinesco, não esse livro em específico, apesar de ele ser interessante, mas eu acho que a gente precisa de uma certa bagagem para conseguir compreender melhor algumas coisas que são discutidas aqui. E eu pretendo voltar a ele um dia. Essa leitura foi só mesmo uma leitura inicial para complementar as outras leituras que eu já estava fazendo dela. Mas é isso, de forma geral, foi isso que eu consegui tirar do livro. Foi uma experiência boa. E é isso, então até a próxima.